Pós-verdade é o nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, à noção de uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm. Pós-verdade é o nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, a noção de uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm. Existiria uma circunstância que se diria no passado em que o império, há alguns milhares de anos, foi só da religião. Depois, para usar as mensagens que fez Augusto Conte no século XIX, a humanidade, que era só mística em relação às suas crenças, ela passa para o que se chamará de uma convicção mais filosófica e, a partir especialmente do século XVI, uma presença maior do que nós chamamos de ciência moderna. E, portanto, a noção de verdade se construirá nos 300 anos mais recentes em função daquilo que é positivo, daquilo que pode ser comprovado. No século XIX, Augusto Conte terá uma escola de filosofia chamada positivismo, em que se fará a comprovação daquilo que pode ser chamado de verdadeiro em função dele ter a positividade dos dados. Daí, a ciência da modernidade e, portanto, também agora da contemporaneidade, usa como ferramenta principal a experimentação. Não basta eu raciocinar, é preciso que eu experimente na própria realidade. Durante séculos, a ciência no Ocidente, ela não fez um estudo prático sobre algo que a gente comentou um dia num dos encontros, que é o fato de que Aristóteles, um dia, sugeriu na sua obra sobre natureza, sobre física, ele sugeriu que quando você, do alto de uma torre, lança dois objetos que têm um peso diferente, atenção nas palavras que eu vou usar agora. Obviamente, que se eu do alto de uma torre lançar do alto, na mesma altura, um elefante e um coelho, é claro que o elefante vai cair mais rapidamente. É óbvio. Olha que coisa. Exceto, tirando disso a crueldade que eu acabo de dizer, que é eu soltar um elefante e um coelho, só a título de exemplo de peso, o que vale ali, naquela lógica, é que o elefante, é lógico que ele vai cair mais rápido. Aristóteles sugeriu esta lógica. Galileu resolveu fazer uma coisa que foi testar, isto é, experimentar se aquilo era correto. Subiu numa torre, soltou dois objetos com massa diferente e eles caíram absolutamente ao mesmo tempo. Evidentemente que Galileu não tinha ainda aquilo que Newton vai mostrar depois. Isto é, a ideia centrada numa fórmula de que o que é constante é a aceleração da gravidade. Por isso, independe, na nossa atmosfera, daquele tipo de massa. E, portanto, de novo, na experiência cruel, soltasse o elefante e o coelho do alto, eles viriam e bateriam no chão ao mesmo tempo. Quem aqui gosta de cinema deve ter assistido um filme maravilhoso, chamado Enigma de Caspar Hauser, que é um filme estupendo que conta uma história real de um menino, já não tão menino, no século XIX, que foi criado, fechado num lugar. Nunca ele encontrou ninguém. Ele foi recluso, digamos, num porão, e ali ele foi criado. Um dia ele foi localizado, e ao ser tirado dali, como ele nunca viu o mundo, atenção, nunca viu o mundo, como ele nunca encontrou outras pessoas, do que era feita a matéria dos sonhos dele? Porque ele relatava sonhos. Se ele nunca tinha visto, ele sonhava com o quê? E ele tinha sonhos. Eu não vou passar o filme todo, porque vale assisti-lo. Mas, olha, há uma hora que ele está sendo, entre aspas, sem aspas, estudado, para ver como seria a mente. Alguns cientistas estão estudando Caspar Hauser para ver como seria a mente de alguém que tem uma mente intacta. Isto é, que nunca colocou em uso aquilo porque ficou sendo alimentado de modo recluso ali num porão. E uma hora, para testar a cabeça dele, eles fizeram a ele uma pergunta. E essa pergunta eu vou fazer para vocês agora, porque essa pergunta é boa de ser feita para a gente pensar.
A pergunta que o cientista, o estudioso da mente, fez ao Kasper Hauser era: você está parado aqui, numa estrada, nesse ponto da estrada. Essa estrada, lá na frente, a 300 metros, ela tem uma bifurcação da onde vem duas outras estradas. Então, a 300 metros, vem duas outras estradas que se tornam uma só. Você está parado aqui, na estrada única, e uma pessoa vem vindo na tua direção. Você sabe que daquelas duas estradas, uma delas vem de uma aldeia onde as pessoas só falam a mentira. E a outra estrada vem de uma aldeia onde as pessoas só falam a verdade. Atenção de novo na questão. Tá? Você está vindo numa estrada e alguém que está na ponta dessa estrada única quer saber de qual aldeia você vem. Uma das estradas que sai nessa única, todo mundo que vive naquela aldeia só fala mentira. A outra estrada vem de uma aldeia em que todo mundo só fala a verdade. A pergunta do cientista ao Kasper Hauser: o que é que você perguntaria para essa pessoa que vem andando na tua direção? O que você perguntaria para ela para saber se ela vem da aldeia da verdade ou da aldeia da mentira? A pergunta está aberta, se alguém quiser opinar. Bom, professor, não sei se vai funcionar, mas dependendo do sexo da pessoa, vamos supor que seja um homem, a primeira pergunta que eu falaria, se eu tivesse direito a duas perguntas, é: você é um homem? E aí eu saberia se está se falando a verdade ou não, e depois eu seguiria com a outra pergunta. Que ótimo. E se ela fingisse ser um homem não sendo, vindo da aldeia da mentira e tivesse travestida? Poderia perguntar sobre mim, talvez? Eu sou uma Poderia. mulher? Ela poderia dizer: não sei, né? Você parece. Você continuaria na incerteza. Veja, você chega perto da questão, André. A Alessandra está levantando a mão. Peraí, vamos ver uma outra tentativa. Cadê? Fala, Alessandra. Então, eu acho, assim, pelo que eu entendi, né? Também não sei se estou correta, mas eu acho que aí não teria como, se a pessoa viesse nessa estrada, não teria como eu fazer uma pergunta e saber se ela viria da estrada da verdade ou da mentira. Porque, na realidade, essa pessoa, se ela viveu só na verdade, ela não tem referência do que é mentira. E se ela viveu só na mentira, ela não tem referência do que é a verdade. Então, na realidade, ela não saberia dizer. Que coisa ótima, né? A Andréa tentou, a Alessandra tentou, e há uma questão. O que fez o Kasper Hauser? Olha só, André, chegou perto e também, né, Alessandra? Ele disse para o cientista de forma surpreendente. Ele disse: eu perguntaria para a pessoa que está vindo pela estrada para saber de qual aldeia ela veio, eu perguntaria: você é um sapo? Certo? É tão óbvia a pergunta e é tão nítida a possibilidade de, obviamente, que quem viesse da aldeia da mentira diria: sou, né? E não sendo, porque quando André propõe falar de homem e mulher, ainda você pode fazer algum disfarce, mas em relação a dizer eu sou uma pedra, eu sou um sapo, né? Não teria. Por que nós ficamos circulando logicamente? Porque para nós a lógica do raciocínio, ela é mais impactante que a verdade. A ciência, na sua trajetória, foi construindo convenções. Essas convenções, elas são sempre provisórias e elas ganham um nome em ciência: hipótese. Atenção de novo. Até a Renascença, o mundo pré-renascentista, ao qual fiz referência no começo, o mundo pré-renascentista não admitia a ideia de hipótese. Porque a noção de hipótese pressuporia que existe uma verdade provisória. O primeiro filósofo a introduzir a noção de hipótese no pensamento contemporâneo, a partir da modernidade, foi Francis Bacon, um britânico que, na sua obra, produziu a concepção de que eu posso, sim, lidar para chegar a uma certeza maior, trazer a noção de verdade provisória. No mundo medieval, na datação que a gente usa, em que se acreditava que a verdade era uma iluminação divina, admitir verdade provisória era uma ofensa à religião. Nesse sentido, religião é crer para ver. O ponto de partida é a crença. Enquanto que ciência é crer para ver, não, é ver para crer. O que é a pós-verdade
ela é uma ressurreição daquilo que o pensamento pré-renascentista carregava, de que eu não preciso comprovar para que eu tenha uma veracidade em algo, porque eu sou iluminado por crenças que permitem que eu enxergue aquilo que é verdadeiro. Pós-verdade é um termo que se usa agora para que pessoas possam justificar-se naquilo que acreditam, mesmo que aquilo que creem, as suas convicções, não tenha coincidência com a experimentação, com a comprovação, com aquilo que é a realidade que a gente chama de concreta. Isto é, o suporte, para algumas pessoas, o suporte que faz com que ela segure o que acredita como verdadeiro, não é a comprovação, mas é a convicção interna que ela carrega. Nesse sentido, o termo é vário, ele ainda está submetido a várias discussões. Seria estranho falar em pós-verdade, mas cautela. Pós-verdade não é sinônimo de mentira, porque a mentira é a falsificação da verdade de modo intencional. A pós-verdade, ela é uma crença de que aquilo é verdadeiro, mesmo que não tenha uma correspondência na própria realidade.